Oi, meus amores, quinta-feira, 26/11 de 2020, bem-vindo ao quinto ano, aula com a professora Ivonice, né? Boa tarde a todos, tenham uma excelente tarde de estudo e a nossa aula de hoje é de história, né? E o nosso assunto, a gente vai falar da página 79 até a página 87. O nosso assunto, ele vem antes, né, a luta pela cidadania, e agora o próximo capítulo, que é a conquista dos direitos no Brasil, né? Vocês peguem o livro de vocês e vão acompanhar essas imagens à leitura, né? O que que fala essas imagens? Vamos estudar, né? Nas primeiras décadas, né, da colonização portuguesa, no século XVI, até a libertação dos escravos em 1888, apenas uma parte da população brasileira era livre, né? Até o final do século XIX, a escravidão era permitida por lei, embora muitas pessoas não a considerassem justa, né? Teve o auge da escravidão, né? O que aconteceu? Eles fugiram, né? Resolveram fugir, saíam todos escondidos, fugiam vendo os porão dos navios para o Brasil, né? Para outros países. E aí foi nesse período que o maior número de escravos foi trazido à força para o Brasil. Aqui eram obrigados a trabalhar nas atividades mais duras, né? E sofriam castigos, né? Ao fazer as coisas que não agradavam aos seus donos, eles eram espancados, né? Amarrados, acorrentados e eram espancados. Muitos escravizados eles fugiam para os quilombos, né? Que foi um lugar que eles criaram para eles como fuga. E essa imagem aqui mostra uns capatazes que chamam, né? Batendo um dos escravos. Tinha que trabalhar. Aqui nessa outra imagem aqui já é a libertação dos escravos, né? Na segunda metade do século XIX, muitas pessoas e associações passaram a ajudar os negros escravizados, ajudavam e muitos deles começaram a comprar a sua própria liberdade, né? Trabalhavam e pagavam. Até acontecer a época que foi a princesa Isabel, né? Assinou a Lei Áurea e foi liberta os escravos. Aqui nessa outra página vocês vão ver, meus amores, é, esses gráficos aqui, o que que fala, né? O ano da assinatura, né? A proibição de tráfico negreiro, que os negros era trazido para o Brasil como tráfico, para vender para os fazendeiros aqui do Brasil, né? Aqui foi a lei, né? Vicente Livre, vocês vão observando direitinho esses gráficos, que não tem como eu ler, porque o vídeo vai ficar muito extenso. Vocês vão observando, e qualquer dúvida, vocês me perguntem. Qual foi o ano que foi assinada a Lei Áurea? 1888, assinado no dia 13 de maio pela princesa Isabel, né, filha do imperador Dom Pedro II. A Lei Áurea determinou a abolição da escravatura no Brasil. Deixaram de ser escravos, né? Foram trabalhar para ganhar seu dinheiro, seus tostões, né? Que antigamente eles trabalhavam de graça em troca de comida, certo? Com o fim da escravidão, os recém-libertos e seus descendentes se separaram com duas difíceis tarefas, né? Que era encontrar ocupação no mercado de trabalho, que era trabalhar. Essa foi a parte difícil. Observe essa imagem que tem alguns negros, né, destacados em empresas, né? Já começaram a trabalhar. Logo depois da escravidão, já começaram a procurar trabalho e foram trabalhar para se sustentar, né? O preconceito racial no Brasil ocorria e ainda ocorre de várias maneiras, né? Um exemplo é a crença de que apenas a cor de pele clara e o cabelo liso sejam traços físicos bonitos que devam ser valorizados. Outra forma de preconceito é considerar a religião e a cultura afro-brasileira inferiores. A gente já viu sobre esses assuntos aqui, né? O preconceito religioso. Aí aqui teve aqui, meus amores, né, a Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi em 7 de julho de 1978, né, que teve a Primeira Guerra, a primeira greve, na verdade, né, lutando pelos direitos deles, né, que era igual a todo mundo. Aqui são vilas que eles criaram, né, as empresas criaram vilas para alojar os seus funcionários. Aqui são, né, outro tipo de moradia, né, que foram feitos também conjuntos habitacionais, que foram feitos também para alojar os seus funcionários, né, a maioria deles que eram escravos, que eram escravizados, certo?
As fábricas brasileiras no início do século XX costumavam empregar crianças, às vezes em trabalho perigoso, e elas recebiam salários ainda bem baixos, né? Era uma situação bem difícil no país. No decorrer, por isso que existe a luta pela cidadania, são as pessoas querendo ter o seu espaço na sociedade. Nas décadas de 1930 e 1940, diversas leis foram criadas para garantir direitos aos trabalhadores, né? Um deles foi a questão de aposentadoria, que até então trabalhavam até a morte, não sabiam que era um aposento, né? Diferente de hoje, que a maioria dos idosos, deu 60 anos, já vão se aposentar. Nessa outra imagem que vocês observam, que é criança vendendo no sinal, né? Eles estão trabalhando, vendendo bala, né? Nós sabemos que até hoje existe isso no Brasil. As crianças que não têm família, ou até tem família, mas que as famílias não têm estrutura, né? Não tem um lar. Então, eles estão ali para ajudar as famílias, né? Ainda é preciso acabar com esse exemplo de injustiça e garantir a cidadania para todas as pessoas que vivem no Brasil. Não é verdade? Só que não é muito fácil a gente conseguir, né? Apesar dessa luta ser tão intensa, porque a gente sabe que a falta de emprego, né, é muito grande. E essa busca pela sociedade, pela cidadania, né, essa questão do desemprego, por exemplo, é um problema muito grave. E há muitas pessoas que não conseguem emprego nas grandes cidades, né? Porque sonham, moram no campo e sonham com essa vida assim de conquistar as coisas. A gente sabe que muitos conseguem, mas nem todos, né? Mas enfim, essa luta ela vai permanecer sempre, né? Um direito de todos nós, que a gente possa estar assim à frente, né? Para lutar cada dia pelos nossos direitos. Tá certo? Vocês entenderam, meus amores, essa aula? Vocês olham no livro de vocês, né? Das páginas que eu falei no começo da aula, estudem. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Tá certo? Boa tarde e um beijo. Tchau, tchau.